Ciências, quinto ano. Todas as glândulas do corpo. As glândulas do corpo humano são órgãos que fazem parte do sistema endócrino e exócrino, de modo que a principal função delas é a produção de hormônios e o equilíbrio do metabolismo para o bom funcionamento do corpo. Então, as glândulas fazem parte... Hoje nós vamos ver, gente, todas as glândulas do corpo, tá? Semana passada nós vimos as glândulas que interferem na adolescência. Agora nós vamos ver todas, tá? Elas fazem parte do sistema endócrino e exócrino do corpo. E a principal função delas é produzir hormônios para manter o corpo em equilíbrio. Feita essa consideração, as glândulas que fazem parte do sistema endócrino são tireoide, paratireoide, hipófise, pâncreas, suprarrenais e as glândulas sexuais. E as glândulas que compõem o sistema exócrino são as glândulas salivares, sudoríparas, lacrimais, mamárias e sebáceas. Tá? São as que ficam na parte exócrina, mais a parte assim de fora, vamos dizer assim. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas glândulas. Glândulas do sistema endócrino. Tem a tireoide. A tireoide sempre tem o desenho embaixo, gente, mostrando onde ela fica, tá? Localizada no pescoço, é uma das maiores glândulas do corpo humano. Atua em diversas funções vitais, como a produção de hormônios, triodotironina e tiroxina, e a regulação do metabolismo. Dessa forma, o mau funcionamento dessa glândula pode acarretar doenças, como hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Vocês já devem ter ouvido falar. Existem também as glândulas paratireoides, localizadas também no pescoço em volta da glândula tireoide. Elas são glândulas menores, formadas por 4 pequenas glândulas, 2 pares de tireoides. Elas atuam na produção do hormônio paratormona. A função dele é regular a quantidade de cálcio presente no nosso sangue. O cálcio é o que dá força para os nossos ossos. Então, quem é responsável por regular essa quantidade de cálcio é a glândula paratireoide, as glândulas, né, paratireoides. Temos também a hipófise. É uma pequena glândula do tamanho de uma ervilha. Ela também é chamada de glândula mestra. Está localizada na parte central da cabeça e possui importantes funções, como ela controla as outras glândulas, ela controla o bom funcionamento do nosso metabolismo e a produção de hormônios, inclusive o hormônio do crescimento. Tá? Então, é ela que controla, gente, por isso que é chamada de glândula mestra, porque se ela estiver certa, ela estiver boa, funcionando bem, ela está deixando as outras glândulas funcionarem bem. Agora, se tiver algum problema na hipófise, daí ela não deixa as outras funcionarem bem e causa problemas no metabolismo. Temos também o pâncreas. Ele fica localizado atrás do estômago. É uma glândula mista. Faz parte do sistema endócrino, né? Como vocês sabem. Ela produz os hormônios insulina, glucagon e somatostatina. Mas como ela é uma glândula mista, ela faz parte do sistema endócrino e do exócrino também, tá? E na parte do exócrino, ela libera o suco pancreático. Então, ela atua também na digestão dos carboidratos e proteínas. Então, o pâncreas, gente, é uma glândula mista. Ela pertence tanto ao sistema endócrino como ao sistema exócrino, tá? A principal função do pâncreas é produzir a insulina quando ela faz parte do sistema endócrino. E na parte que ela faz parte do exócrino, ela faz o suco pancreático, que ajuda a fazer a digestão dos alimentos que a gente ingere. As suprarrenais são as glândulas que ficam em cima dos rins. Possuem um formato triangular. Elas são responsáveis pela liberação de hormônio nos corpos, como cortisol, aldosterona, a catecolamina e a adrenalina. Essas glândulas atuam no nosso processo metabólico. Tá? Então, elas ficam em cima do rim. Nesse desenho aí tá os 2 rins
e as duas suprarrenais em cima dele. E temos também as glândulas sexuais, que no homem são os testículos e na mulher são os ovários. Os ovários produzem os óvulos e os testículos produzem os espermatozoides, tá? As glândulas sexuais reprodutivas são responsáveis pela produção do hormônio como o estrógeno e a progesterona, que quem produz são os ovários, e a testosterona, que quem produz são os testículos. Agora vou falar um pouquinho das glândulas do sistema exócrino. As glândulas salivares, localizadas na boca e na garganta. Elas atuam no processo da digestão dos alimentos. Então, para que serve a saliva? Para auxiliar a gente a fazer a digestão. Vai umedecendo o alimento que a gente come, né? E com isso vai produzindo já uma enzima ali que vai desfazendo esse alimento, formando um bolo alimentar. As glândulas sudoríparas, responsáveis por manter a temperatura do corpo e eliminar as substâncias tóxicas. As glândulas sudoríparas estão distribuídas sob a pele e atuam na produção e liberação de suor. São classificadas em glândulas sudoríparas apócrinas, chamadas de glândulas de cheiro, que são localizadas nas axilas e nos órgãos genitais. E essas glândulas sudoríparas écrinas espalhadas por todo o corpo, responsáveis por manter a temperatura corporal. Então, tem dois tipos de glândulas sudoríparas, as apócrinas e as écrinas. As apócrinas são aquelas das axilas e nos órgãos genitais, que produzem aquele cheirinho que a gente fala. Por quê? Porque ela libera o suor e as substâncias tóxicas que entram no nosso corpo. E temos as sudoríparas écrinas, que ficam espalhadas por todo o nosso corpo, também liberando o suor. As glândulas lacrimais, localizadas nos olhos, são responsáveis pela produção das nossas lágrimas, para lubrificar o nosso globo ocular e não deixando com que micro-organismos se entrem ali. Tem também as glândulas mamárias, exclusividade dos mamíferos. Elas estão presentes nos ambos sexos, tanto no homem quanto na mulher. Contudo, nas mulheres, depois da puberdade, elas continuam a se desenvolver, a fim de realizarem a sua principal função, produção de leite para a amamentação dos recém-nascidos. E já no homem, não, elas não continuam se desenvolvendo. As glândulas sebáceas são responsáveis pela proteção, flexibilidade e lubrificação da pele. Estão espalhadas pelo corpo, liberam a nossa gordura. Então, às vezes a gente fala, minha pele está oleosa, meu cabelo está oleoso. É graças às glândulas sebáceas, que ela libera esse olhinho para lubrificar o nosso corpo. E tem também a maior glândula do corpo humano, que é o fígado. Ele funciona como uma glândula mista também, tá? Tanto no sistema endócrino como no exócrino. Então, quem são as glândulas mistas? O pâncreas, que eu falei lá atrás, e o fígado. O fígado, na parte endócrina, libera substâncias no sangue. E na parte exócrina, libera secreções. O fígado possui diversas funções, como armazenamento de substâncias, produção da bile, síntese do colesterol e síntese de hormônios. Tá? Então, ele tem várias funções, o fígado aí, além de ser uma glândula mista. Hoje falei bastante, né? A aula era longa. Então, vou deixar um vídeo para vocês assistirem e só respondam no caderno qual a função das glândulas. Tá bom? Até a próxima aula.